2h09, nós começamos esse jornal falando sobre a primeira reunião do chamado Conselhão, né? Reunindo aí várias integrantes da sociedade civil, para ser bem precisa, 246. E para saber um pouquinho mais dessa reunião, a gente aciona agora a nossa reportagem em Brasília. Márcio Rocha, boa tarde. Oi, Thaís. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa reunião que começou ali por volta das 10 horas da manhã e continua durante todo o dia, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deixou o Palácio do Itamaraty, né, onde essa reunião é realizada aqui em Brasília, e aí para ele tratar de outros pontos da agenda presidencial. Lembrando que foi a primeira reunião, né, depois da recriação do Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, como é conhecido, né, o nome oficial do Conselhão é esse, e a ideia desse colegiado é justamente ser um espaço aberto de diálogo entre o governo federal e a sociedade. Além de elaborar indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento, o Conselhão também vai analisar propostas de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico. A gente tem também uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez ele voltou a criticar a taxa de juros, critica, apesar de que desta vez a crítica tenha sido em tom de brincadeira, ao falar sobre a decisão de ontem do Conselho de Política Monetária, o Copom do Banco Central, manteve o índice em 13,75%. O Lula citou que o presidente do Banco Central, ao dizer que os brasileiros não se importam com os juros, e sim com o tamanho das parcelas que terão que pagar ao fazer um financiamento. E segundo o petista, todos têm que tomar cuidado ao falar sobre os juros no Brasil nos dias de hoje. É um trechinho que a gente vai ouvir agora. O povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. Todo mundo tem que ter cuidado, como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Pois é, essa fala do presidente Lula, né, durante essa primeira reunião do Conselhão, lembrando, né, como o Taisei já adiantou, né, esse conselho é formado por mais de 240 pessoas, 246 para ser preciso, pessoas da sociedade civil que vão ter mandato de 2 anos. Os convidados pertencem a diversos setores, são artistas, médicos, empresários e representantes dos trabalhadores. E também o presidente Lula saiu antes desse evento, já que tem uma série de reuniões para tratar, antes de fazer a viagem para Londres, para participar da coroação do rei Charles III em Londres, né, que está marcado para esse final de semana. Lula deve deixar o país às 6 horas da tarde, mais ou menos, deve voar daqui de Brasília, mais ou menos nesse horário. Por isso ele deixou a reunião, que continua, e agora vai tratar de outros assuntos aqui em Brasília. Obrigado, Márcio. Bom trabalho para você. Márcio vai acompanhar e volta ao longo da programação da Band News FM. 2h12 agora.